Oi pessoal, tudo bem? Então, aqui é a Sra. Drica, do Centro da Juventude da Restinga, e hoje eu vou falar com vocês mais uma vez sobre o meio ambiente. Então, nosso vídeo semanal sobre o meio ambiente. E hoje eu vou falar especificamente sobre um tipo de poluição que às vezes a gente não enxerga, né? E acha que não está acontecendo nada, que é a poluição nos mares e nos oceanos. Parece que está tão longe, né? Não tem nada a ver comigo, não me impacta, o lixo apareceu lá do nada, né? Surgiu do nada e eu não tenho nada a ver com isso. Mas sim, venho eu aqui trazendo verdades de que isso impacta na nossa vida, sim, impacta na minha vida, impacta na tua vida, impacta na vida de todo mundo. A gente tem que entender que o lixo que a gente produz, a garrafinha plástica que eu tô tomando água, isso aqui vai para algum lugar. Não é porque a gente coloca no lixo, naquele baldezinho, naquele lixinho que a gente tem em casa, que ele simplesmente some. Nós moramos no planeta Terra, nós moramos num planeta onde não tem escapatória, o lixo tem que ir para algum lugar. E daí, vocês devem estar cansados de ver na escola falar sobre reciclagem, que tem que fazer reciclagem em casa. Mas daí a gente vai pensar o seguinte: e se aqui na minha rua não tem coleta seletiva? E se eu não separo o lixo em casa? Então eu vou falar sobre algumas coisas que estão em dimensões grandes e no final quero pensar algumas coisas com vocês do que a gente pode fazer para resolver isso. Óbvio que o problema não é só individual, e isso eu quero deixar bem nítido, porque às vezes a gente aprende desde pequeno de fecha a torneira, separa o lixo, e daí tudo vai ficar bem. Não é bem assim, né? A gente vem conversando sobre isso, eu sempre trago essas questões que a gente vem aprendendo desde que a gente é pequenininho, e não é bem assim, né? Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, isso é indiscutível. Mas a gente tem que também ter como rotina na nossa vida cobrar as grandes empresas, cobrar os nossos governos de que devem existir sim formas de cuidar do nosso lixo. Ele tem que ser cuidado, não é porque ele é lixo que ele simplesmente vai sumir e evaporar. Muito pelo contrário, tem gente que queima e aí piora muita coisa, a poluição, aí a história é para outro vídeo. Enfim, gente, a gente tem que pensar que o nosso planeta, conhecido como planeta água, e ele é mesmo, o planeta Terra ele é azulzinho, representado azul porque ele tem muita água. Então, só para vocês terem ideia, 71% do território do nosso planeta é água. Então, tu imagina, é muito mais água do que terra, e essa água tá lá, rolando, né? E daí eu tô aqui consumindo minhas coisas, tô comprando embalagem, tô usando muito plástico, comprando garrafinha d'água, e comprando tudo que eu compro tem plástico. A gente usa muito plástico no nosso dia a dia. Aí é um exercício que a gente pode fazer. Conta quantas coisas de plástico tu tem em contato, até mesmo na minha caneta que eu tô usando aqui. É plástico, isso é petróleo. Isso vem de algum lugar e isso tem que ir para algum lugar. Quando essa caneta acabar, o que eu vou fazer com ela? Vou só botar no lixo e achar que ela vai sumir? Não vai. A gente tem que pensar. É a mesma coisa da comida. Da onde vem a minha comida que eu estou consumindo? O meu prato está aqui. Eu sei da onde veio cada alimento que está no meu prato. Tudo que eu estou comendo aqui eu sei da onde veio. A mesma coisa são as nossas roupas, os objetos que a gente usa. Eles vêm de algum lugar. E aí a gente tem que parar para pensar que são produzidos em torno de 8 milhões de toneladas de plástico. Isso vai para algum lugar. Isso é produzido, tem grandes indústrias produzindo plástico, o petróleo está aí rolando, vários derivados, transformando em coisas que a gente usa no dia a dia, coisas pequenas, coisas grandes, coisas que são essenciais. Será que são essenciais mesmo? A gente não pode substituir por nada que possa ser reciclado, como papel, papelão, coisas que a gente pode usar depois. Ou até mesmo essa garrafinha, assim, que eu vou usar para alguma coisa depois, ou eu simplesmente vou jogar fora depois que a minha água acabar. Então, são coisas que a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça, a gente tem que começar a pensar. E todo esse lixo que é jogado, e daí tem alguns dados, algumas coisas assim, 85% desse lixo que estão nos oceanos é plástico. E aí que tá, esse plástico ele vem de algum lugar e daí ele acaba lá no oceano. Aí por diversas formas, assim. Eu trouxe algumas coisas aqui para não esquecer. Depósito inadequado de resíduos urbanos, isso é, não tem a coleta seletiva, não descarta de forma correta, não tem uma empresa que faça isso, a prefeitura não organizou, esse lixo é depositado de forma inadequada e acaba no mar. Acaba no rio ou num lago e vai chegar lá no oceano. Tá? Turismo desregrado, então tem vários locais que só querem turismo, os turistas vão lá, largam todo o seu lixo na beira da praia, simplesmente viram as costas e vão embora, e o lixo fica lá e acaba dentro do mar.
Indústria. Grandes indústrias descartando de forma incorreta. Aí é aquela coisa, né? Não adianta eu fazer minha reciclagem em casa e a grande empresa que tem aqui por perto vai lá e descarta coisas que não tem como eu competir. Não adianta eu fazer a minha reciclagem em casa e as indústrias estão lá super poluindo. A gente tem que cobrar os nossos governos de que essas empresas têm que ser responsabilizadas pelos crimes ambientais que elas cometem. É a mesma coisa, lembra daquela nossa conversa sobre Mariana e Brumadinho, dos crimes ambientais? A Vale do Rio Doce, enfim, a Vale, ela foi punida depois daqueles crimes ambientais? Até hoje não foi. Então a gente tem que ter um papel ativo nessa cobrança para defender o meio ambiente, porque também é o nosso direito, né? A nossa vida, a gente é meio ambiente, né? Tô sempre falando isso para vocês. Vários países burlam normas ambientais e regras ambientais. E resíduos de navegação. Daí navios, tanto comerciais quanto de turismo, que acabam descartando em alto mar mesmo lixo. Então, isso vai acumulando muito lixo. Então, ao longo do planeta inteiro, de todo mundo, tem várias ilhas de lixo. Inclusive a maior delas, que fica ali entre a Califórnia e o Havaí, bem pertinho da gente, aqui na América mesmo, no Oceano Pacífico, ela tem uma extensão de 1.000 quilômetros, gente. Isso são 4 milhões de toneladas de plástico. É simplesmente maior que o estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia do quão grande. É uma ilha de lixo. Tá, esse lixo tá lá, Sora. O lixo tá lá, o que eu tenho a ver? Tá, acabou, o lixo chegou lá, as pessoas não cuidaram, as indústrias não cuidaram, chegou lá e aí, o que acontece? O que faz agora? Então, gente... Aí tem as consequências desse lixo que tá lá. Tu acha que só porque o lixo tá lá isso não vai te atingir de novo? Eu falei pra vocês, a vida é cíclica. Tudo que vai acaba voltando. E esse lixo que a gente descarta, que é descartado de forma incorreta, que vai chegar nos bueiros, nos rios, nos lagos e nos oceanos, ele vai voltar pra gente de alguma forma. E daí tem algumas formas, só pra vocês terem uma ideia. Assim, primeiro, né? A contaminação de peixes e outros animais. Esses peixes eles se contaminam com esse lixo. E muitas pessoas que ainda consomem peixes e frutos do mar vão acabar comendo plástico, porque esses peixes, esses animais marinhos, eles comem esses plásticos, esse lixo. Fica lá na barriguinha deles e vai para o prato das pessoas que consomem esse tipo de alimento. E tu vai estar comendo plástico que tu descartou achando que é lixo, o peixe vai comer e vai voltar para ti. Então, aí já para pensar por aí, né? Esse lixo está voltando. A própria morte dos animais. Só para vocês terem uma ideia, sabe a Praia do Cassino aqui no Rio Grande do Sul? Então, em torno de 6 tartarugas marinhas por dia são encontradas mortas por causa do lixo. Então, latinhas, aqueles anéisinhos de latinha, a própria latinha, plástico, enfim, gente, assim, eu não quis trazer imagens porque as imagens são horríveis, assim, mas se vocês colocarem no Google a própria ilha do lixo, ou animais marinhos e plástico, ou lixo no oceano, vocês vão achar, assim, ó, centenas de milhares de imagens horríveis de animais tendo que ser sacrificados ou que morreram por causa disso. Então, aí já são duas coisas, né? A própria morte dos animais e a própria contaminação deles que vai acabar chegando na mesa de algumas pessoas, né? A própria pesca, tem pessoas que vivem da pesca. Então, em determinado momento, quando esses animais estão morrendo, não tem mais o que pescar. Então, elas não têm mais como viver disso. Praias impróprias para banho. Então, se tu colocar também praias poluídas, tu vai ver que esse coisa que está no oceano, esse lixo que está no oceano, chega na beira da praia também. Então, algumas praias são interditadas porque simplesmente não dá para tomar banho de tanto lixo que tem. E a própria cadeia alimentar. Então, imagina, um peixe pequenininho vai comer o plástico. Esse peixe pequenininho, ele alimenta de outro peixe grandão. Só que se esse peixe pequenininho comeu o plástico e morreu, esse peixe grandão não vai ter o peixe pequenininho para comer. Então, ele não tem o que comer. E daí, a cadeia alimentar vai ficando quebrada. E isso também é um problema para o ecossistema. Isso influencia tudo. As próprias plantas, os plânctons e as algas marinhas, elas produzem oxigênio, elas produzem uma grande quantidade de oxigênio no planeta. Elas são super importantes, a gente está lá, não dá bola para elas, mas elas são importantíssimas.
se elas se contaminam, elas também são alimentos para outros peixes, para os outros animais marinhos. Então assim, gente, tudo é cíclico. Não pensem que se vocês estão descartando ou fazendo alguma coisa aqui, isso não vai chegar de volta, porque vai. E daí, é aquela coisa que eu falei. Tá, senhora, mas eu faço a reciclagem, eu uso o mínimo de plástico possível, eu uso outros materiais, papel, papelão, coisas que dá para reciclar, eu reaproveito o máximo que dá, a gente separa o lixo em casa, tem coleta seletiva aqui no bairro. Tá, e aí, por que a coisa não tá melhorando se a gente tá fazendo? Se eu tô falando pros meus amigos fazerem, se eu tô difundindo e conversando com as pessoas sobre isso. Aí tem aquela coisa que eu falei das indústrias, né? As indústrias poluem muito, poluem o ar, poluem os mares, poluem as florestas, as indústrias complicadas. E daí, o que eu faço? As indústrias estão lá poluindo e nada tá acontecendo. Aí, a gente tem uma coisa. A gente tem que cobrar os nossos governantes. E a gente fala bastante sobre isso. Tanto o prefeito, quanto o deputado federal, quanto o deputado estadual, quanto o governador, quanto os senadores e quanto o presidente e os ministros que ele coloca no meio ambiente, por exemplo. Nós temos que cobrar. Essas pessoas, elas estão fazendo um trabalho em prol do meio ambiente. Essas pessoas estão preocupadas em ter direitos que garantem que o meio ambiente seja preservado? Estão? Não estão? Isso também a gente tem que cuidar. E daí é responsabilidade nossa também ir lá e botar o dedo na cara dessa pessoa que tu votou, ou enfim, ou não votou e acabou, né, estando eleita. A gente tem que cobrar também. O nosso papel também tá lá, botando o dedo na ferida, reclamando, falando, se mobilizando em prol do meio ambiente. Pessoal, é o que eu falo, nós somos o meio ambiente. Daqui a pouco, se a gente não tá cobrando, se a gente não tá cuidando dele, isso vai acabar em algum momento. Então, assim, é imprescindível que a gente também coloque na nossa pauta do dia o meio ambiente como um direito fundamental das pessoas. Então, a nossa saúde, a nossa educação, enfim, tudo referente aos direitos humanos, aos nossos direitos fundamentais e o meio ambiente, a natureza também. Feito? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, mas para dar aquela reflexão para onde que está indo o teu lixo e da onde que vem os materiais que tu utiliza no teu dia a dia. Feito? Vamos conversando mais sobre isso também. Outros tipos de poluição vou trazer nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, só mandar aqui pra gente. Seguimos então conversando e não deixando de lutar pelo nosso meio ambiente e conversar isso com todo mundo. Tá bom, gente? Obrigada para quem esteve por aqui. Beijos. Até mais.